E, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Jonas capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 1 de Jonas, meus irmãos. E vamos tentar extrair o máximo que o Senhor permitir nessa noite. Aleluia. Quando os irmãos acharem, pode dar glória a Deus. Vamos nos alegrar, como o irmão Gabriel disse. É motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. É motivo de nós darmos glória e ajudarem a pregar, porque eu sei que eu sozinho eu não consigo pregar. Glória a Deus. Eu sei que cada glória que vem daí é um motivo a mais que vai sair daqui. Então, os irmãos me ajudem. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vou começar. A gente vai ler o capítulo 12, depois a gente vem dando uma explicação que o Senhor foi revelando. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens no mente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aleluia. E dizia cada um aos seus companheiros: Vinde e lançaremos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, quem quiser se assentar, eu vou terminar, para não ficar muito tempo em pé, pode se assentar, tá? Então eles disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a terra? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se inquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse capítulo, ele nos diz de um chamado de um profeta que o Senhor levantou para que ele fosse em um lugar específico. Deus levantou esse profeta e deu uma missão para ele específica. Qual a missão? Para ele ir pregar em Nínive, para ele ir levar a palavra do Senhor, para que os ninivitas se arrependessem das suas malícias, para que se arrependessem dos seus pecados, para que se arrependessem das suas maldades. O Senhor levantou Jonas
e disse: Jonas, levanta-te, Jonas, e vai até Nínive. Onde era Nínive? A gente não podemos ver que Nínive, os irmãos não vão poder, mas eu estudei um pouco para dizer para os irmãos, Nínive ficava 4, 5 vezes mais perto do que Tarsis, aonde Jonas queria fugir. Para ele ir para Nínive, ele gastava 3 dias a pé. Para ele chegar em Tarsis, ele gastaria 5 vezes mais da distância. Era muito longe. Ele estava disposto a fugir da missão que Deus tinha enviado para ele. Ele estava disposto a se sacrificar, fazendo tudo que veio na mente dele de enganosa, para sair do chamado dele, para sair daquilo que o Senhor deu na mão dele. Falou: Jonas, vai a Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Jonas, ele se levantou. A palavra diz que ele se levantou, mas ele não foi. Ele se levantou para fugir. Então, meus irmãos, a gente vai entrar no texto. A gente vê que quando o primeiro capítulo veio a palavra do Senhor a Jonas, na Bíblia, quando a Bíblia diz veio, a palavra é quando o Senhor levanta um profeta. Aleluia. A palavra diz assim: Glória a Deus. veio a palavra do Senhor a Abraão. Ele levantou Abraão como um profeta. Veio a palavra do Senhor a Elias. Ele está dando a Elias o que Elias tinha que fazer. Quando o Senhor fala veio a palavra do Senhor, é que ele está levando o seu chamado, ele está levando a sua missão, ele está levando aquilo que nós temos que fazer, porque ele é soberano, ele diz e a gente não pode correr do chamado, porque ele diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. E nesse veio a palavra do Senhor, no versículo 2, a palavra diz: levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Então ele diz: levanta-te, Jonas. Por que levanta-te, Jonas? Porque Jonas não estava em pé. Não é um levantar, levanta, irmão Maico, da cadeira. Não é um levantar, levanta, irmão Gabriel, irmão Edivaldo, irmão Eliel, irmão assim. Não é um levanta. Deus estava dizendo: levanta-te, ergue-te, vai, eu estou andando, é para você ir. Ele não pensou, nesse momento, ele se levantou para fugir, mas o Senhor falou: levanta-te. A palavra da Bíblia, quando o Senhor diz levanta-te, é um levanta-te para você tomar uma atitude, é para você tomar um posicionamento. Levanta-te e se posiciona, Jonas. Glória a Não Deus. se levanta só para levantar e fuja, mas levanta e se posiciona. Aleluia. Faça aquilo que eu te mandei, Jonas. Vai porque eu estou mandando. Aleluia. Jonas, a seguinte, a gente vê que Jonas se levantou, mas ele fugiu. Ele se levantou, mas preferiu fugir. Ele não se levantou da forma que o Senhor diz, porque quando o Senhor fala levanta-te, vai, ergue-te, é um chamado. O Senhor está levantando um profeta para fazer aquilo que ele enviou. Se a gente for ver na Bíblia, quando ele diz para Agar, que Agar estava com Ismael no deserto, ela larga Ismael no deserto e toma uma distância como um tiro de flecha. E o Senhor ouve o choro do menino, ouve o menino. O Senhor diz para Agar: ergue-te, Agar. Levanta, ergue-te, levanta, porque eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. O que ele quer dizer? Levanta primeiro, Agar, e depois ergue-te, porque dele eu farei uma grande nação. Então temos que levantar. O Senhor, quando levanta, ele levanta com um propósito. Ele não levanta uma pessoa para ela conseguir, para ela se levantar e ir contra a vontade dele. Quando o Senhor levanta, você tem que ir na vontade dele. Você tem que fazer o que ele determinou. Se a tua missão for ir para Nínive, Jonas, é Nínive, não é Tarsis. Jonas, eu mandei tu ir para cá, e Jonas indo para lá, tentando fugir, mas não é Jonas, é Nínive. Aleluia. Nínive. A gente também pode ver que quando a malícia chega até Deus, a malícia do povo chega a Deus, Deus se ira. No capítulo 6 de Gênesis, a gente vê que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem.
o Senhor, Ele levanta Noé para fazer a arca sem chuva, sem nuvens, mas Noé obedeceu. Glória a Deus. Aleluia. Jonas desobedeceu, Noé obedeceu. Glória a Porque Deus. Noé mesmo sem saber, ele obedeceu. E Jonas foi enviado. Quando a gente obedece o Senhor e faz o propósito dele, a gente vai andar por cima, a gente vai andar sempre subindo na vida. Agora, quando a gente se desvia ou a gente quer ir contra a vontade de Deus, a gente só desce. Por que a gente só desce, irmão? Eu vou explicar no texto. Jonas se levantou para fugir da face do Senhor para Tarsis e descendo a Jope. Desceu a Jope. Desceu. Ah, irmão, só porque ele desceu, não. Ele desceu a Jope, ele desceu para o barco, ele desceu para o porão, ele desceu para o fundo do mar, ele desceu para o ventre do peixe. Glória a Deus. Só desceu na vida, Jonas. Ele nunca subiu, ele só foi se afundando. Quando você vai contra o Senhor, você vai se afundar. Se o Senhor mandou você ir para uma missão, você tem que fazer, porque Ele diz: ó, Jonas, vai lá em Nínive, prega contra a malícia. Jonas fugiu e só desceu, só se afundou. Jonas, ele não quis ir lá, não era porque ele tinha medo. Muita gente fala: Jonas estava com medo de pregar Nínive. Não, ele não tinha medo. Se a gente for ver no capítulo 3, a gente vai ver que ele fala assim: eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia desse povo, porque Nínive era capital da Síria, e a Síria é onde persegue os cristãos, onde persegue os hebreus, e ele diz que ele é hebreu, aonde o povo hebreu não quer que o povo de Nínive fique vivo, então ele se sacrificou, ele falou que fugiria, daria sua vida, mas ele não salvaria, não levaria a misericórdia até Nínive. Porque se ele levasse a misericórdia do Senhor até Nínive, os ninivitas poderiam ter a misericórdia de Deus e não morrer. Mas ele sabia que se não levasse, Deus poderia matar os ninivitas. Então era uma força a menos para eles, porque os ninivitas queriam buscar, queriam matar, queriam perseguir. Os ninivitas queriam levar a maldade daquele lugar. Quando ele via algum hebreu, algum israelita, eles queriam levar toda a maldade. A gente vê que Jonas, no texto a gente vai e vê que Jonas, descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aleluia. Meu irmão, Glória a Deus. eu não sei se a sua Bíblia está que nem a minha, mas a minha está dizendo assim: descendo a Jope, Jonas achou. O que a gente pode pensar aqui? Jonas, ele achou. Achar não é saber, não é ter certeza. Achar, quando você acha uma coisa, você não tem a certeza, você só acha. Então, meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos que pregam, que levam a palavra aqui na rua, que evangelizam, até mesmo que na sua casa você fala para um irmão seu. Quantas vezes você falou para o irmão e para uma irmã: ó, meu irmão, o Senhor tem misericórdia, o Senhor, Ele ouve o teu arrependimento, se arrepende, volta para a face do Senhor, volta para a presença. Aí o irmão vai lá e fala assim: não, eu faço bem, eu acho que eu vou para o céu, eu acho que eu vou ser salvo, não, eu não mato, eu não roubo, eu vou ser salvo, eu acho que eu vou ser. Mas achar não é ter certeza. Glória a Deus. Achar é uma coisa que o inimigo põe nas nossas cabeças, é colocar uma coisa que a gente desanima e fala: não, eu acho que se eu não precisar, eu não preciso estar lá, eu acho que eu faço boa obra, então eu vou ser salvo. Não, é um achismo. A gente tem que permanecer na presença do Senhor. Aleluia. A gente tem Glória a que Deus. andar como Ele andou. A gente não pode achar, a gente tem que ter a certeza. Ele fala que a palavra dele, ela nos limpa, que a palavra dele, ela vem e nos dá vida, nos vivifica. Então a gente tem que estar na palavra, a gente não pode achar, eu acho, não, a gente tem que estar na palavra. Glória a Deus. A gente tem que, na palavra, ver e ter as boas obras e ver como a gente está vivendo, fazer uma autoanálise das nossas vidas e falar: não,
eu estou fazendo o que o Senhor me pediu. Eu estou fazendo aquilo que Ele determinou, que é seguir os mandamentos, que é buscar, que é permanecer, que é andar nos caminhos, andar na luz. Meu irmão, você não vai achar nada. Você vai falar, quando Jesus voltar, eu estou com Ele. Glória a Você Deus. não vai achar que quando... Você não vai ter medo de morrer amanhã. Você não vai ter medo se o Senhor voltar, você vai ficar, não. Porque você vai estar na palavra. Então a palavra, ela te dá aquela segurança. A palavra, ela põe no teu coração tanta presença de Deus que tu vai falar, nossa, Senhor, volta para me levar. Porque eu sinto tanto o teu Espírito, porque a palavra é vida. O Espírito vivifica. Glória a Deus. Ele diz para que a carne não serve para nada, mas que o Espírito que vivifica. Então, quanto mais a palavra, que é Espírito e vida, nós temos, mais a certeza que quando o Senhor voltar, a gente está no céu. Mais a certeza das nossas vidas que quando Ele voltar, a gente vai estar com Ele. Quando Ele vir buscar a sua igreja, nós seremos os primeiros a subir. Assim que Ele buscar na nuvem, a gente vai subir com Ele. Aleluia. Então, meus irmãos, a gente tem que estar buscando a palavra. Às vezes é duro escutar um pouco da palavra que direciona. Às vezes é duro um pouquinho escutar a palavra que nos endireita, mas é necessária. Porque o Senhor, Ele vai dar. Eu não posso vir aqui e pregar que o Senhor vai abençoar, que o Senhor, eu estou passando por uma coisa, e o Senhor vai sustentar. Sim, Ele sustenta, Ele sabe de todas as coisas que nós passamos. Ele sara nossas feridas, Ele sara a nossa vida, nosso coração, sim. Mas às vezes Ele quer nos endireitar, às vezes Ele quer nos corrigir. Aleluia. E essa noite pode ser que Ele esteja querendo me corrigir, porque eu não prego para os irmãos, eu prego para mim. Glória eu não a Deus. posso pregar, a palavra diz, levanta-te. Primeiro, levanta-te e vai. Esse levanta é para mim. Levanta e prega para os teus irmãos. Mas primeiro tu levanta, porque tu não pode pregar o arrependimento para o teu irmão se tu não se arrepender primeiro. Tu não pode pregar o arrependimento para o teu irmão se tu não estiver na palavra. Qual autoridade eu vou ter de falar para os irmãos se arrepender se eu também não me arrependi? Nenhuma. Então levanta, nós temos que nos levantar. Glória a Deus. Em meio à peleja, em meio à perseguição, nós temos que nos levantar, porque é levantando que o Senhor entrega o nosso chamado, é levantando que o Senhor entrega a tua missão. Primeiro nós temos que levantar, primeiro nós temos que dar aquele passo, aquele posicionamento. Senhor, eu estou disposto a fazer o que o Senhor quiser que eu faça, que o Senhor possa me dar força, que o Senhor me levante, porque às vezes o Senhor quer que a gente se levante e a gente acaba fugindo. A gente acaba indo contra. Às vezes o Senhor manda a gente por aqui, a gente vai por ali. Mas não, Ele quer que a gente anda no caminho dele. Como aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só existe um caminho. Se esse caminho for Nínive, eu tenho que ir a Nínive, porque foi o que o Senhor falou. O Senhor falou, Jonas, vai a Nínive. Então Jonas tinha que ir a Nínive. Ele pegou e foi a Tarsis. Foi contra a vontade do Senhor. E como é que ele vai andar no caminho, na verdade, na vida, se ele foi contra aquilo que o Senhor pediu? Então, a gente vai ver mais para baixo e o Senhor começa a endireitar Jonas, ou até mesmo Jonas, ainda passando por uma tempestade, por uns problemas, ele ainda não quer se arrepender, porque ele prefere morrer do que levar o arrependimento a Nínive. Como assim, irmão? Ele prefere morrer, irmão. Porque um cara que está numa tempestade, o navio está se quebrando e o cara está dormindo, meu irmão, os caras estavam desesperados. Os irmãos lá, os que estavam lá, os mestres do navio, os marinheiros, falou que tá todo mundo desesperado, não sabia o que fazer, estava tudo se quebrando. E como é que tudo se quebrando, o cara está dormindo? Numa tempestade. Como é que o cara consegue dormir em meio a uma tempestade? Com o navio se quebrando, com os caras largando toda a sua carga por causa disso. Não tem como. Então, o que eu quero tirar desse texto para os irmãos é que às vezes na nossa vida, irmão, na minha, na sua vida, as pessoas, ela vem e traz a tempestade. Ela vem e traz, ela deixa na tua vida, ali, ó, corre. Ela vem e dorme. Ela vem e deixa ali na tua casa, ali, joga uma seta lá do inimigo, deixa a contenda e ó, dorme, foge. Por quê? Porque é assim que o inimigo, ele age. Ele vem, meu irmão, tua família está unida, tua família está bem. Ele vem, joga uma doença, ele joga uma mentira, ele vem na tua casa só para te acusar, meu irmão, através da vida de alguém. Ele te acusa e vai. Por quê?
Porque o inimigo ele age assim. Ele vem, ele faz aquele rebuliço todo na tua casa e foge, dorme. Porque Jonas está num navio que está todo se quebrando, a tempestade está passando por cima. Os marinheiros tudo com medo, clamando aos deuses dele. Eles estão clamando aos seus deuses. Os marinheiros estavam com tanto medo que eles começaram a clamar aos deuses dele. E falaram: vamos tirar sorte aqui, meu irmão. Porque não é possível uma tempestade dessa. Eu, marinheiro, mais de não sei quantos anos, nunca passei por isso. Nunca vi, ou isso é Deus ou é Deus. Essa tempestade que veio na nossa vida, foi Deus que enviou. Tem alguma coisa acontecendo nesse navio. Eles começaram a procurar. E quando procuraram, acharam o que? Dormindo. Jonas. Aleluia. Acharam Jonas dormindo. E quando chega a Jonas, eles dizem assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então Jonas fugiu de Deus e tomou um sermão do ímpio. Tomou um sermão do ímpio. Levanta-te, Jonas. Levanta-te, clama a teu Deus, que a gente vai perecer, a gente vai morrer por tua causa. Tomou um sermão do ímpio. Preferiu fugir do Senhor e tomou um sermão do ímpio. Aqui, meu irmão, os marinheiros disseram: levanta-te, Jonas, invoca o teu Deus. Talvez assim ele vá se lembrar de nós. Porque aquela tempestade não foi por causa deles, foi por causa de Jonas. Por causa da desobediência de Jonas. Porque quando a gente desobedece, quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, não é só na nossa vida que vai a tempestade. Não, ela vai em nosso derredor também. Se você tiver com alguém que o Senhor não se agrada, ela vai vir para você também. Se você está andando com alguém que o Senhor fala: não anda, lança no mar isso aí. Não, mas eu vou tentar salvar, Senhor. Não, então, tenta, salva ele. Aí tu rema. Vai dizer que a palavra diz aqui que os irmãos lá, os marinheiros, tentou remar e trazer Jonas para a costa. Mas não conseguiram, porque o Senhor ia embravecendo. O Senhor, cada vez mais que eles tentavam levar Jonas, o Senhor colocava mais tempestade, mais força para que eles não conseguissem. Por quê? Porque tem pessoas na nossa vida que a gente quer salvar. Tem pessoas que você não quer que jogar, você não quer que ela morra, você não quer que ela se afunde no pecado, ou se afunde no mar, ou se afunde em qualquer lugar, você não quer, mas você rema tanto, ó, Deus tem misericórdia, Deus ele vai te ajudar, Deus ele vai te salvar. Aquela pessoa ela não quer, de jeito nenhum ela quer, porque aqui, irmãos, os irmãos estavam tentando remar, tentaram de tudo. Sabe o que era necessário? Só para tudo se acalmar? Arrependimento de Jonas. Mas a palavra não diz que ele se arrependeu. Os irmãos tentaram, mas não conseguiram, porque Jonas não quis se arrepender. Se Jonas se arrependesse, quando ele acordou, o mar cessava. Mas ele não quis se arrepender. Ele preferiu morrer, ser lançado ao mar, mas não se arrependeu. Porque Jonas, ele estava muito disposto mesmo, ele daria sua vida para que os ninivitas não tivessem a salvação. Eu vou entregar a minha vida, eu vou morrer, mas aquele povo não vai ter a salvação. Aquele povo cruel não vai ter. Aí o Senhor faz ele lembrar de novo: povo cruel que tu fala, tu não quer levar a salvação, mas os ímpios que estão aqui estão tentando te salvar remando, né? Eles estão tentando te levar para a costa, né? Era só ele entender, era só ele compreender que o Senhor estava usando os marinheiros para que ele se arrependesse. Mas Jonas não quis, ele estava posto a ser jogado no mar. Até então que os marinheiros jogam ele no mar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí no 8 ele vai dizer assim, ó: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? E que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, o que fez o mar e a terra seca. Meu irmão, essa palavra aqui, quando eu vi, eu até dei um temo ao Senhor. Jonas teme ao Senhor e fugia da presença de Deus. Como uma pessoa que teme e foge.
Ele sabia que se ele fugisse, o Senhor ia encontrar. Ele sabia, porque ele teme a Deus. Ele sabia que o Senhor encontraria onde quer que ele fosse. Jonas, que eu já ouvi falar. Se os irmãos quiserem abrir, mas se não quiser, eu posso abrir aqui. Ou então eu vou pedir para o irmão Mike, que é mais ágil. Nos Salmos 139, versículo 7. Jonas não leu esses salmos, porque ele tentava fugir para todo lugar. Aí, Salmo 139, versículo 7. Aleluia. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, Jonas, temente a Deus, tinha temor ao Senhor, sabia das Escrituras, e não leu o Salmo 139. Porque o Senhor disse: se você for aos céus, ali estarei. Se você for ao Seol, inferno, em outras traduções, que é o inferno, o Seol, ou tem gente que fala que é sepultura, não sei. Mas se você for lá também eu estarei. Se ele fosse ao inferno, o Senhor estaria lá para chamar ele para fazer a sua missão. Você Aleluia. Glória Jonas, a Deus. você foi escolhido, Jonas. Você foi escolhido, Jonas. Tem Jonas aqui que foi escolhido. Aleluia. E não tem para onde correr. A gente não pode fugir, porque aonde quer que a gente vá, o Senhor está. Aleluia. Aonde quer que você fuja, o Senhor está. Se você fugir, se você correr, se você se esconder, lá Ele está. Aleluia. Não tem como fugir. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente vê que esse navio, e a gente vê a obediência com a desobediência. Jonas, desobediente, passou a tempestade, pereceu, ia quebrar. Se não fosse jogado ao mar, todo aquele povo daquele navio perecia. Ia para o mar, alguns poderiam morrer ou não, mas fruto de uma desobediência. Agora o fruto da obediência. Paulo, Aleluia. o que o Senhor diz, Paulo? Se você for nesse navio, vai haver uma tempestade e vai se quebrar, vai perecer todo mundo. Aí ele fala para os marinheiros nem dá ouvido para ele. Não, eu quero saber não, mas vai. Eles foram. Chegou, quebrou o mar, deu uma tempestade, quebrou tudo, ia perecer, empancou, nem sei como, eu acho que empancou, né? Eu acho que foi isso. Aí, quando pancou lá, já não tinha todo mundo com medo já, aí veio a palavra do Senhor para Paulo. Ei, Paulo, todo mundo vai perecer, vai descer para as águas, aquele navio vai se despedaçar, mas por causa de tu, Paulo. Glória a Por causa Deus. de tu, Paulo, de todos nós que somos Paulo. Glória a Deus. Agora minha vida se irá se perder. Aleluia. Às vezes você se turba o vosso coração, porque você tem um propósito com Deus, com o seu filho que está perdido, ou que está no mundo, o seu neto, o seu irmão, o seu parente. Meu irmão, por causa de você, o Senhor livrará ele. Glória a Por Deus. causa da tua oração, o Senhor livrará. Porque ele disse para Paulo, nenhum irá se perder por causa de tu. Por causa de tu, Paulo, todos esses vão sobreviver. Glória a Por Deus. causa de tu, Paulo. Porque Paulo era obediente. Aleluia. Paulo era obediente àquilo que o Senhor pedia. Paulo teve prazer de ir naquele navio. Paulo, ele teve amor de pregar, de levar arrependimento, levar a palavra para os irmãos. Já Jonas, que desobediente, queria fugir daquilo que o Senhor determinou. E a gente tem que fazer aquilo que o Senhor determina nas nossas vidas. Glória a Deus. gente tem que fazer, meus irmãos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aí no 12 vai dizer assim, no 11, e disse-lhe, que te faremos nós, para que se acalme, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhe disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se inquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Ele sabia que foi por causa dele. Me joguem no mar, que irá se cessar. Joga-me no mar, mas eu não me arrependo. Joga-me lá, deixa eu morrer no mar sozinho, mas eu não vou me arrepender. Aleluia. É o que Jonas estava disposto a fazer. Ele não queria enxergar o arrependimento, mas
fazer o que o Senhor pediu, o que Deus pediu para ele fazer. Ele preferiu que o povo, que os marinheiros jogassem ele no mar. E assim, meu irmão, quando os marinheiros jogam ele no mar, tudo se acalma. Aleluia. Aí vem outra reflexão para nós. Às vezes na nossa vida também é assim. Enquanto nós estamos ali com certas pessoas que nos afastam, que nos levam para longe de Deus, o Senhor vem falando, ó, lança fora. Porque se tu continuar, tu que vai se afastar. Lança fora não é largar o irmão para não levar a palavra, não. É lançar fora se te leva para um mau caminho. É lançar fora da tua vida se ele vem trazendo coisas que não te agradam e não agradam a Deus. Meu irmão, temos que lançar fora para que a tempestade ela venha se acalmar. Porque a tempestade ela vem. Mas quando ela vem e a gente permanece com as pessoas que trazem essa tempestade, nunca vai acabar a tempestade. Ela sempre vai vir e quando tu tiver, eita caramba, a tempestade passando agora. Quando ela estiver passando, ela volta. Aí quando estiver passando aqui, ela volta. Por quê? Porque tem pessoas que sempre estão trazendo a tempestade. E a gente tem que estar nos livrando. Não é, que não estou dizendo para os irmãos, não é se desfazendo do irmão. Não, a gente tem que amar o próximo. Mas às vezes você está tão apegado com certas pessoas que você não enxerga que está te trazendo mal espiritual. Está te trazendo um peso espiritual. E você começa a passar situações que você não deveria passar. E é por causa dessas pessoas. Então o Senhor, Ele quer que a gente nos afaste dessas situações. Não é que a gente tem que largar o irmão e nunca mais olhar, não. É se afastar. Se o irmão vem trazendo coisa que não agrada, não, mas eu vou fumar aqui, vou fumar ali, não, eu vou beber e tal, e você vai, meu irmão. Essa tempestade que vem para a vida dele vem para a nossa. Se a gente não bebe, mas vem para a nossa. Vem para a nossa, porque a gente está junto. Assim como a nossa oração também salva, assim a tempestade que vem para aqueles que estão ao nosso redor também nos atinge. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com quem está em nosso redor. Não é largar, não é se desfazer, não, mas é tomar cuidado para saber onde estamos indo, o que estamos fazendo, o que essas pessoas estão trazendo para a nossa vida. Meus irmãos, a gente vai ler, e ele, no 12, e ele lhe disse: levantai-me e lançai ao mar. E o mar se inquietará, porque sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e esforçavam-se para a terra, para que não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Aleluia. Foi o que eu disse, meus irmãos. Os marinheiros queriam salvar, queriam levar ele até a costa, mas cada vez que os irmãos remavam, o Senhor colocava uma tempestade maior. Colocava uma força na correnteza maior para que eles não pudessem levar, porque ou tu se arrepende ou tu é lançado no mar. Ou tu se arrepende ou tu vai para a profundeza. Ou tu se arrepende ou tu vai para o ventre do peixe. Temos que nos arrepender. Aleluia. Aquilo que não agrada, se você sabe que você tem que se arrepender de uma coisa que Deus não se agradou, de uma coisa que você fez, se arrependa, meu irmão. Não há tempo, porque o Senhor volta a qualquer momento. Aleluia. Não há tempo para pensar no amanhã, pensa no agora, no hoje, dia após dia. O Senhor fala: carregue sua cruz dia após dia. Temos que pensar no hoje, porque o amanhã pode ser tarde, depois da manhã, pior ainda. Pensamos no hoje, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. O Senhor fez como era que ele queria. O Senhor fez o que quis. Aleluia. Para que Jonas se arrependesse. O Senhor fez ele passar por aquela tempestade. O Senhor fez ele passar por aquele navio que quebrou. Ele fez Jonas descer a Jope. Ele fez Jonas descer. Mas Jonas não quis se arrepender. E levantaram Jonas e lançaram ao mar. E temeram, pois, estes homens ao Senhor, o grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Meu irmão, um lado bom dessa história é que ímpios que não acreditavam em Deus, ímpios que
acreditavam em deuses, que acreditavam em estátuas, que acreditavam em esculturas, acreditavam nos deuses pagãos deles, eles viram o poder de Deus. Aleluia. Eles viram que Deus, só há um Deus. Glória a Só há o Deus. Deus verdadeiro, só há o Deus que manda e que acalma a tempestade. Só há o Deus, porque eles viram, quando eles clamaram para Deus e nada se foi feito. Mas quando Jonas falou, por minha causa, me lança no mar e tudo se aquietou, eles viram, nossa, Jonas, esse Deus de Jonas é real. Aleluia. Esse Deus de Jonas é verdadeiro. Então começaram a temer a esse Deus. Começaram a se sacrificar, a fazer votos com esse Deus verdadeiro, porque o nosso Deus, irmão, Ele é verdadeiro. Ele é um Deus que nos dá a missão, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que te sustenta quando você está passando por um momento difícil, é o Deus que Ele ergue a mão dele e não deixa que tu caia, mas tu passa por um problema, por uma dificuldade, é quando tu passa e tu lembra, eita Senhor, essa dificuldade ela veio para me aperfeiçoar, essa dificuldade, Senhor, ela veio para me dar mais fé, porque Senhor, através dessa dificuldade eu criei na tua palavra, eu acreditei, e hoje eu sou mais forte, hoje eu sou mais firme, hoje eu tenho uma fé inabalável, Senhor, na tua presença, porque eu sei que o Senhor tudo pode, sei que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que cura, o Deus que liberta, que dá vida e que nos dá a alegria. Aleluia. Um Deus verdadeiro. E esse mesmo Deus diz aqui, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E estivesse Jonas 3 dias e 3 noites na estreia do peixe. Jonas foi para o mar, falou, não, eu vou morrer, eu vou me sacrificar, mas eu não vou pregar contra aquela Nínive não, aquela Nínive lá maldosa, aquela Nínive que não tem temor a Deus, aquela Nínive lá que só tem malícia, não, eu vou para o mar, pode me jogar, jogou Nínive, aí o Senhor prepara um peixe, por quê? Porque escolhido não tem escolha. Aleluia. Escolhido Glória a Deus. não tem escolha. Se Deus te escolheu, meu irmão, tu pode ir pro fundo do mar, tu pode ir pro céu voando. Se tu pular do avião, Ele vai trazer um paraquedas no meio do caminho, mas tu não morre, porque tu foi escolhido. Glória a Deus. Quando o Senhor nos escolhe, a gente não tem para onde correr, a gente não tem para onde se desviar. A gente tenta fugir, você pode, e a palavra vem, e toda vez que você lembra, você vê que, caramba, parece que é para mim, porque Deus está chamando, Deus está levantando. Hoje é um dia de culto de jovens, e os jovens aqui dessa casa já estão com a semente arraizada no seu coração, e o Senhor já está entregando missão, o Senhor já tem entregado missão aqui. Eu não estou dizendo jovens de idade não, porque o Espírito Santo é de todo mundo, é muito só. O Espírito Santo, ele levanta, que nem o irmão Maico disse, pode ser um Abraão de 60, que venha só pregar com 100, porque o poder de Deus, a gente não sabe do poder de Deus, a gente não sabe aquilo que o Senhor quer da tua e da minha vida. Às vezes você fala, não, eu já sou velho, não, eu já tenho uma idade avançada, não, a minha idade não tem mais força, mas não é na tua força. Aleluia. É na força de Deus, não é na tua força, é na força do Senhor. Se tu não tem força, Ele te dá força. Se tu está caído, Ele te levanta. Aleluia. Se você não tem como caminhar, o Espírito te sopra, mas tu vai fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai fazer, porque o Senhor enviou a sua missão. E a nossa missão é ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quanto mais salvação para o Senhor, mais Ele se alegra. Quanto mais dos jovens, quanto mais do povo de Deus se unir para pregar a palavra, para pregar o arrependimento, para levar a salvação ao povo, mais o Senhor se alegra. Mais o ministério cresce, mais o ministério fica em união, porque o Senhor, Ele veio para nos dar vida, Ele veio para nos dar vida, mas não foi só para dar vida e salvação, foi para que a gente amasse o nosso próximo, foi para que a gente levasse salvação através da nossa vida, assim como nós fomos salvos pelo Espírito de Deus, que a gente leve o Espírito para vivificar as pessoas que estão mortas. O Senhor levanta homens e mulheres
E a gente escolhe, é na obediência ou é na desobediência. Não tem para onde correr. Se você correr, ele te pega. Se você fugir, ele vai te pegar. Se você esconder, ele vai te achar. Aleluia. Se você não for por bem, você vai por mal. Mas se nós vamos, nós vamos. Porque Aleluia. o Senhor, ele disse: veio a palavra do Senhor. E quando a palavra vem, meu irmão, não tem para onde você correr. Você tem que fazer aquilo que ele já determinou no seu coração. A gente vai escolher: ou a gente vai que nem Abraão por cima das águas, ou a gente vai que nem Jonas por baixo das águas. Ou você vai caminhando por cima, ou você vai arrastado por baixo. Mas que você vai, você vai. Porque o Senhor te escolheu, o Senhor te levantou, o Senhor te deu a missão e você não vai correr por ela. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que estar atento à palavra, o que o Espírito nos diz nos nossos dias. Eu dou graças a Deus porque a minha esposa, ela entende que às vezes eu pego a Bíblia e vou falar pro quartinho 2, 3 horas da manhã, vou orar, vou ler a Bíblia, e ela nunca reclamou. Glória a Deus! Porque às vezes a gente acha que é da nossa vontade, mas não é. É quando o Senhor, ele quer falar conosco, a gente tem que ir. Quando o Senhor colocar no teu coração, levanta, vai ler a Bíblia, vai. Porque ele quer falar contigo. Se você não for, você pode estar perdendo uma grande coisa. Você pode estar perdendo uma revelação de Deus. Você pode estar perdendo aquilo que você busca há tanto tempo. Mas ele tem os meios dele de te entregar. Aleluia! Não é você pedir: ah, Senhor, eu quero que o Senhor me revele, que o Senhor me dê essa bênção. Ele não vai entregar assim, ó. Ele vai falar: tu quer? Ele vai te levar uma palavra, ele vai te levar alguma palavra de algum pregador, de algum irmão. E você tem que estar atento. A gente tem que estar atento ao que o Senhor nos diz. Não adianta só a gente buscar, não adianta a gente pedir, porque ele diz: aqueles que estão na minha palavra, aqueles que estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e será feito. Aí a gente lembra: vamos pedir. Eu vou pedir, Senhor. Fez o propósito. Mas ele quer te responder e você não está atento. Tem que estar atento à palavra do Senhor. Tem que estar atento àquilo que ele quer nos dizer, àquilo que ele quer colocar no nosso coração. Às vezes, meu irmão, se você não estiver atento, ele entregou, mas você não viu. Você fez, ou você saiu, ou você não prestou atenção, mas ele vai responder. Aleluia. Se você for fiel, você for obediente, fiel eu não vou dizer, porque somos pecadores, falhos, e temos que todos os dias nos aperfeiçoar por Cristo. Mas aleluia, se a gente permanece na obediência, se a gente permanece na palavra, firmes com os nossos pés, ele responde. Aleluia. Ah, Senhor, fiz esse propósito, que o Senhor venha derramar na minha vida tal coisa. Tu crês? Crê. Ele faz. Aleluia. Tu crês? Crê. Ele faz. Glória Ah, impossível, aos olhos dos homens. Eu fui no médico, o médico falou que não tem jeito. Ele faz. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele opera lá onde o médico não pode nem ver. Aleluia. Se você está doente, você crê, você pode entregar. Se você está buscando alguma coisa e você é obediente à palavra, você é obediente a Ele, você pede. Às vezes a gente fica com medo, porque a gente fala: ah, eu vou pedir, mas eu não gosto de pedir para Deus. Mas se você é obediente, você pede. Aleluia. Você anda na obediência, Ele vai ter o maior prazer de te entregar. Glória a Deus. Ele vê o teu sacrifício, Ele vê o que você passa, Ele vê a tua peleja, Ele vê se tu trabalha, tu se esforça, tu está cansado, mas mesmo assim tu vai adorar Ele. Aleluia. Mesmo assim tu vai clamar o nome dEle, exaltar. Ele vê todas as coisas, meu irmão. Glória a gente a Deus. tem que estar atento a isso. Aleluia. E a gente vê que no versículo 2, no capítulo 2, aí eu não vou ler, mas Jonas, ele começa a orar, começa a pedir o perdão. Aí o Senhor vai e vomita ele. Quando a gente começa a pedir o perdão de Deus, irmão, ele estava na profundeza do mar. Ele foi até a praia. Já se levantou um pouco. Aleluia. Quando o Senhor diz: vai, Jonas, vai a Nínive, ele já se levantou mais um pouco, porque ele obedeceu. Foi Jonas a Nínive. Glória a Deus. Quando a gente começa a obedecer, a gente começa a se levantar.
A gente começa a ter aos olhos o profeta de Deus, Jonas. Meu irmão, se fosse Jonas pregar na desobediência, ninguém se converteria. Ninguém daria bola para Jonas. Mas ele foi na obediência a Deus. Tu se arrepende agora, Jonas. Agora tu vai lá. Tu se arrependeu, pediu perdão. Agora tu vai lá, porque esse povo irá se arrepender. Aleluia. O povo se arrepende e começa a fazer jejum até os animais. E no capítulo 3, Jonas fica triste. Aí eu explico de novo para os irmãos: por que a tristeza, Jonas? Porque ele queria ver o mal dos sírios. Ele queria ver o mal de Nínive. Ele não queria que Nínive fosse perdoada. Até ele disse: eu sabia, Senhor, que o Senhor tinha misericórdia para aquele povo. Por isso que eu fugi. Meu irmão, ele fugiu para que os Nínive não tivesse a misericórdia de Deus. Ele fugiu para não levar a palavra que o Senhor tinha mandado. Ele fugiu para que uma nação de 120 mil não fosse perdoada. Mas aí o Senhor vai dizer mais uma vez nessa noite: vai fugir? Vou. Mas se tu fugir, nem que aquele barco pereça, aquelas 90, 100 pessoas, mas que tu vai, Jonas. Não adianta, eu vou fazer perecer 90, mas as 120 mil que está lá vão se arrepender. Eu vou fazer 100 naufragar, mas as 120 mil que eu mandei tu ir vão se arrepender, porque eu que estou mandando, eu que estou te enviando, é eu que estou decretando. Essa é a tua missão. Não foge da tua missão. Não fugimos da nossa missão. Às vezes a gente pensa que a nossa missão é: eu vou levar a palavra a tal lugar, a tal país. Não. A tua missão é a missão que o Senhor colocou no teu coração. Eu não sei qual é a tua missão. O Senhor colocou no teu coração que você pregue para a sua família. É a tua missão. O Senhor vai salvar a tua família através da tua vida. A minha missão é ajudar os irmãos em oração. É a tua missão. O Senhor coloca no coração de cada um a missão de cada um. Glória a Deus. Meus irmãos, Glória a Deus. eu vou deixar por aqui essa palavra. Eu quero dizer para os irmãos que estão fortes e os que não estão também, que o Senhor levanta. Aleluia. O Senhor ele sustenta. Que o Senhor, por mais que pareça que você não tenha força, Ele dá a força necessária para que você possa estar seguindo a obediência dele. Segue a obediência não só em Nínive, que nem foi pregada, mas a obediência da palavra. Observe que não adianta você só ler e escutar, adianta você obedecer. Não adianta você só querer ler, mas você tem que fazer o que está escrito. Glória a Deus. A obediência é o que revela o nosso caráter. A obediência é o que revela o quão próximo de Deus nós queremos estar. O quão próximo com o Senhor a gente quer estar. O quão próximo de Deus a gente quer na nossa vida. O Senhor, através da sua palavra, Ele nos diz que a missão de Jonas era específica. A gente só vai ver essa missão de Jonas, não tem outra. Era só essa. Então, às vezes, a nossa missão é específica. É só fazer aquilo que o Senhor determinou. Mas se você vê que o Senhor mandou, faça. Faça, que o Senhor irá responder, irá abençoar a vida dos irmãos. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Jesus. Aleluia.